noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. Já terminou a semana, sexta-feira, hein? Dia 20 de novembro. Tudo bem com você? Como que você está? Quem está chegando? Opa, José Carlos, tudo bom? Sandra, boa noite, boa noite, boa noite. Vão chegando. Saudade de vocês, saudade deste povo abençoado. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite, né? Meu coração está cheio de saudade por vocês. Não pude estar presente na segunda-feira. Estava tudo certo, mas Renan, boa noite. Eu estava Neuza, seja bem-vinda. Nós estamos numa reforma na igreja, numa pintura, e aí nós começamos no sábado, aí continuamos, aí foi a semana toda, inclusive até agora há pouco. E ainda tem trabalho para amanhã, tem trabalho para a próxima semana, e estamos trabalhando, deixando bem bonita a casa do nosso Pai. Então foi por esse motivo que eu não pude estar com vocês. Eu ia fazer a live lá da igreja, né? Eu ia fazer a live da igreja, mas não tinha a menor possibilidade. Eu estava tão sujo, tão cheio de tinta, que não ia dar certo. Ainda pensei, né? Falei, vou para a igreja, a gente trabalha, depois quando for à noite eu vou lá e entro no escritório e faço a live do escritório, mas não tinha como. Maria da Costa, seja bem-vinda. Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no coração de Deus, que está no meu coração, eu já falei algumas vezes e eu quero falar com você hoje. Quero compartilhar com você. Sejam todos bem-vindos, é um prazer estar com você aqui na nossa conversa de sofá, na nossa conversa semanal, né? Mas antes, como é de costume, vamos falar com o nosso Pai, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, que a tua bênção possa repousar sobre nós de maneira sobrenatural, que a tua palavra venha de encontro à nossa necessidade, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dando a compreensão do que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Muito bem. Vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo bem assim, algo que vou falar de um tema específico, de uma área específica, tá? Mas ele pode ser estendido para diversas áreas. Nós só precisamos ter o conhecimento. Quantas vezes não foi, né, que você e eu tivemos a dúvida e questionamos e perguntamos para Deus, Deus, é da tua vontade que isso aconteça, é da tua vontade fazer isso, é da tua vontade que eu faça isso, é da tua vontade que o Senhor faça. E nós, assim como você e eu, nós já perguntamos para Deus diversas vezes a respeito de algumas situações. Deus, se for da tua vontade, se for da tua vontade que o Senhor faça, se não for que, né, passe isso, enfim. E isso muitas vezes nos dá uma aflição muito grande. Por que aflição? Porque o nosso coração fica apreensivo e nós não sabemos se isso é ou não vontade de Deus para nós. Entende? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estudar a Bíblia, estudar as Sagradas Escrituras, estudar a Palavra de Deus. Para quê? Para que possamos identificar na Palavra de Deus algumas coisas que já é da vontade de Deus, já são da vontade de Deus para nós. Tá certo? Porque quando nós temos, por exemplo, é igual quando você vai para um lugar pela primeira vez. Primeira vez que você vai para um determinado lugar, você vai consultando, se você vai com GPS, você vai ali observando placa, sinalização.
Enfim, são diversos fatores, né? Até você chegar no destino. Quando você conhece o caminho, quando você já sabe o caminho para aquele lugar, você vai quase que de olho fechado, você não fica se detendo em algumas coisas, porque você já sabe o caminho, você gasta até menos tempo, porque você já sabe de tudo. Conhece as ruas, conhece os cruzamentos, conhece os semáforos, conhece os quebra-molas, conhece tudo. Porque você já passou várias vezes por aquele lugar. Você sabe aonde tem congestionamento, você sabe aonde o horário de pico tem muitos carros, enfim, porque você já passou várias vezes por aquele lugar. Mas um dia você não tinha conhecimento, não é? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos conhecer o que é a vontade de Deus. Nós precisamos descobrir pela palavra, através dos evangelhos, através das palavras de Jesus, a vontade de Deus para nós. Olha só, uma das coisas, a vontade de Deus para nós, qual é uma delas? É que tenhamos paz. Jesus falou, eu te dou a minha paz eu vos dou. Então, é da vontade de Deus que você tenha paz. É da vontade de Deus que você tenha vida abundante. Jesus falou que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida abundante. Então, é da vontade de Deus que você tenha uma vida abundante. É da vontade de Deus que você tenha uma vida próspera. Então, você não vai ficar perguntando para ele se ele quer a prosperidade para você. Não, porque ele já falou que quer. Agora, o que eu quero falar nessa noite é o quê? A vontade de Deus de que nós sejamos curados. Curados de toda e qualquer enfermidade. Seja ela física, emocional, espiritual, seja ela de qual nível for, de qual área for. É a vontade de Deus que nós sejamos curados, que nós tenhamos o que? Saúde. E quando nós não temos, quando nós ficamos doentes, ficamos enfermos, muitas vezes nos falta o que é a confiança, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dor de cabeça, ela acha que para Deus é fácil curar uma dor de cabeça. Agora, quando a pessoa é cometida por um câncer, muitas vezes, por quê? Pelo fato do câncer matar muitas pessoas, essa pessoa ela entra em quê? Em desespero. Por quê? Para Deus curar uma dor de cabeça é muito mais fácil. E para Deus curar um câncer, aí já é mais difícil. Mas eu quero que você saiba, para Deus curar um câncer, para Deus curar uma enxaqueca, uma sinusite, é a mesma coisa. Para Deus curar uma unha encravada e curar um câncer, é a mesma coisa. Não tem diferença. Agora, o que vai aí entrar em questão é a nossa fé. A fé que nós precisamos exercer. Olha só, o texto bíblico que eu quero compartilhar com você é esse, Isaías 53. Isaías 53, versículo 4, fala assim, ó, Isaías 53, versículo 4, diz assim, verdadeiramente, quer dizer, de verdade, algo verdadeiro, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, Isaías, o profeta Isaías, há mais de 1000 anos, já estava profetizando a respeito de Jesus. Ele estava aqui declarando o que Jesus faria. Então ele estava declarando assim, verdadeiramente ele tomou. Olha só, ele não está dizendo ele tomará no futuro. Ele já estava dizendo como algo concretizado, como se fosse algo que já estivesse realizado. Então Isaías diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele tomou sobre si, tomou para si, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então,
Veja bem, se Jesus já levou, nós precisamos crer nessa palavra, tá certo? Então, muitas vezes a pessoa cai numa enfermidade e ela diz, foi a vontade de Deus que ela ficasse doente. Eu vou dizer algo para você, não foi a vontade de Deus, não foi. Foi a vontade de Deus que ele tivesse um câncer. Não foi. Não foi vontade de Deus. Não. Veja bem, eu quero que você entenda. Muitas vezes as pessoas falam algumas coisas e aquilo tem uma aparência de espiritual, tem uma aparência de uma coisa verdadeira, mas é mentira. Não é verdade. Isso daí é um engano. Isso daí é engano, isso é mentira. Deus não quer que ninguém fique doente. Deus não quer que ninguém fique enfermo. Não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que as pessoas fiquem doentes. Mas é da vontade de Deus. Não. Veja bem, o que é vontade de Deus? Vontade de Deus é que todos tenham vida e vida abundante. Vontade de Deus é que todos tenham saúde. Vontade de Deus é que todos sejam curados. Aí você vai dizer assim, pastor, se é da vontade de Deus que todos sejam curados, então por que eles não são curados? Então por que não são curados? Então por que eles não são curados? Veja bem, primeira coisa, nós precisamos entender o quê? Entender uma coisa. Claro que ninguém vai ficar para a semente, ninguém vai ficar, como tem um ditado, ninguém fica para a semente. Todos nós um dia vamos nos encontrar com Cristo. É claro, aqueles que se entregaram para Jesus têm a vida eterna garantida. Agora, veja bem, eu preciso acreditar, eu preciso crer que Deus quer me curar, que Jesus já me curou. Tá certo? Então, voltando ali, você pode questionar, então, pastor, por que tem pessoas doentes? Deus quer? Não. Só que muitas pessoas, elas não recebem a sua cura, porque não têm um conhecimento do que já foi feito por ela, tá? Muitos não têm o quê? Conhecimento do que Jesus já fez por elas. E outras pessoas não exercitam a sua fé. Eles não exercem a sua fé. Lembra daquela mulher que foi curada do fluxo de sangue? Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos sofrendo, ela declarou que se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então ela teve uma atitude de fé. Ela foi até Jesus e ela cria que se ela ao menos tocasse nas vestes dele, ela seria curada. E de fato isso aconteceu. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Jesus, ele disse, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Os discípulos disseram, Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor diz que alguém te tocou. Jesus diz, não, alguém tocou em mim com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. E depois aquela mulher se apresenta e Jesus diz, filha, tua fé te salvou. Então, Jesus enalteceu o quê? A fé daquela mulher. Olha só, tem outra passagem bíblica que fala de 4 rapazes que levaram um amigo enfermo, paralítico. Eles levaram 4 amigos, cada um pegou ali na ponta, de uma, vamos assim para você entender, pegou na cama, para você entender, a esteira, cada um numa ponta, e levaram. Chegando até onde Jesus estava, a casa que Jesus estava, não tinha como eles entrarem na casa, porque a casa estava repleta de pessoas. Então eles tiveram uma ideia. Qual a ideia? Subir no telhado e descer aquele moço até onde Jesus estava numa corda. Então eles subiram em cima do telhado, olha só, subiram no telhado os 5, os 4 e aquele que estava doente, tá?
abriram o telhado e desceram ele numa corda, colocaram aos pés de Jesus. Jesus então fala algo tremendo, fala: os teus pecados são perdoados. Aí tem aquele questionamento: quem é ele que diz que são perdoados os teus pecados? Porque o único que pode perdoar pecados é Deus. E eles não, quem estava julgando eram os fariseus, não é? E Jesus fala assim: para que vocês acreditem que o Filho de Deus ou Filho do Homem tenha poder para perdoar pecados, eu digo: filho, levanta-te e anda, leve a tua cama. Mas antes Jesus disse: e vendo a fé deles. Jesus viu a fé daqueles 4 homens para ter uma atitude daquela. Está entendendo? Então a atitude daqueles homens demonstraram que eles tinham fé para que o seu amigo fosse curado. E de fato ele foi curado. Muitos, infelizmente, muitos até pregadores da palavra de Deus, eles afirmam que a cura não existe, que é algo que pode acontecer, sabe, uma coisa esporadicamente, mas isso não é verdade. Olha só, eu tenho pregado em várias igrejas, inclusive eu preguei agora quarta-feira numa igreja lá em Santo Inácio, dá quase 90 quilômetros da onde eu estou morando, onde eu moro. E várias pessoas foram curadas. Todas as igrejas que eu vou pregar, pessoas são curadas. Por quê? Porque Jesus ainda cura. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é da vontade de Deus que você seja curado. Pastor, você pode perguntar, então o que eu preciso fazer para ser curado? Primeira coisa, você precisa crer. Crer que Jesus, ele cura. Um dos lemas da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, é que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e voltará. Tá certo? Agora, olha só, no livro de Mateus, capítulo 8, Mateus 8, olha só que coisa interessante. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17 fala assim: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Olha só, Jesus expulsou todos os espíritos imundos daquelas pessoas que estavam possessas, e Jesus curou todos os que estavam enfermos pela sua palavra, tá certo? Olha só no versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Lembra do que eu li com vocês, Isaías 53? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Então Jesus já levou as nossas dores. Muito bem. Agora, primeira coisa, eu sei que Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, inclusive o coronavírus. Sabia disso? Todas as enfermidades, até aquelas que ainda vão aparecer um dia. Jesus já levou sobre si todas as enfermidades. Então, uma vez que eu sei que é vontade de Deus que eu seja curado, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso exercitar a minha fé. Muito bem. Agora, a minha fé, ela tem que ser uma fé viva, uma fé verdadeira. Tem pessoas, veja bem, tem pessoas que têm esperança. Esperança não é a mesma coisa que fé, tá? Vou deixar bem claro. Esperança não é a mesma coisa que fé, tá? Esperança é uma coisa que pode acontecer. Vou repetir. Esperança é uma coisa que pode acontecer. Então eu tenho esperança que as coisas mudem. É uma coisa. Agora, fé é convicção de que vai acontecer. Fé é convicção, é certeza, é você declarar: eu sou curado em nome de Jesus, não da boca para fora. Porque a Bíblia fala que com o coração se crê. Crê com o coração e com a boca confessa. Então,
O que eu preciso fazer? Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso alimentar a minha fé. Então, eu preciso ser criterioso com aquilo que eu ouço. Eu preciso ser criterioso com aquilo que eu escuto. Eu preciso ser criterioso com as pessoas que eu me relaciono. Por que você pode falar? Por que, pastor? Porque as pessoas com quem eu me relaciono, elas têm uma influência muito grande sobre a minha vida. Tá certo? As pessoas com quem eu me relaciono, elas têm uma influência na minha vida. Elas podem me levantar como me derrubar. Elas podem me dar ânimo ou desânimo. Entende? Então você precisa ser criterioso. Você precisa andar com pessoas que tenham a mesma fé que a sua. Por quê? Porque nessa batalha, nessa guerra, nessa luta, você vai precisar de muitas pessoas para te ajudar. Vamos lá. De repente, a pessoa tem um câncer. Vamos colocar o câncer ou qualquer outra enfermidade. O médico fala assim, olha, eu sinto muito, mas não tem cura. Essa doença não tem cura. O médico fala isso, o médico ele estudou. Ele fala, sinto muito, mas você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. Você vai ter que tomar esse calmante para o resto da vida. Você vai ter que fazer isso. Então o médico fala isso. Mas você que tem fé, você fala, não, eu não vou tomar esse remédio para o resto da vida. Amém, minha prima, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, viu? Deus abençoe. Abraço. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou crer na palavra. Então, o médico vai dizer assim, olha, eu sinto muito, essa enfermidade não tem cura, tem aí um tratamento paliativo, mas você vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida. Tem pessoas que aceitam numa boa, falam, poxa, eu vou ter que tomar pro resto da vida. Tem outras que dizem, não, eu não aceito isso. Eu não aceito. Olha só, eu já falei isso para vocês um tempo atrás, eu já comentei com vocês, eu tive umas dores, né, umas dores nas mãos, inchou minhas mãos, e eu fui no médico, fui no reumatologista. Ele fez os exames e ele falou, você tem reumatismo artróico, negócio reumatismo e artrose, tá? E ele falou assim, ó, isso daqui não tem cura, você vai ter que conviver com isso, vai ter que tomar remédio para sempre. Eu falei, doutor, eu vou ser curado. Eu falei para ele assim, eu vou ser curado. Ele falou, tudo bem. Aí ele me orientou, tomei o remédio um tempo, tomei sim, não posso falar que não tomei. Tomei o remédio um tempo, só que depois esse remédio começou a me fazer mal, eu parei de tomar. Já tem mais de 3 anos que eu não tomo um comprimido, não tenho mais nada, minhas mãos nunca mais incharam, a minha aliança não saía do dedo. Aí eu tive que ficar quase, acho que uns 2 meses sem pôr aliança no dedo. Hoje a minha aliança entra e sai tranquilamente. Eu não tenho mais nada, não tenho dores, não tenho inchaço. Não tenho, por quê? Porque eu determinei. Falei, não, Jesus não tem reumatismo, eu também não tenho. Jesus não tem artrite, eu também não tenho. Jesus não tem artrose, eu também não tenho. Mas o que eu fiz? Eu entrei numa guerra. Muitas vezes, presta atenção, as minhas mãos doíam muito, porque quem tem reumatismo sabe disso. Quem tem reumatismo, quem tem artrite, quem tem artrose, é terrível, dói muito as juntas, é uma dor insuportável. As mãos incham. Veja bem, eu entrava numa batalha todos os dias, sabe por quê? Porque o meu corpo dizia, você tem artrite, e minha mente e minha fé dizia, eu não tenho. Então, eu nunca declarei que eu tinha artrite, que eu tinha artrose. Toda vez que vinha dor eu repreendia, e foram muitas vezes que vinha dor insuportável, mas eu nunca declarei que eu tinha enfermidade. Eu sempre declarava que eu estava curado. Sabe o que aconteceu? Fui curado. Então, você tem que fazer o quê? Se alimentar da palavra. Se alimenta da palavra. Começa a ler, por exemplo, a cura. O que você pode fazer?
Você começa a ler nos evangelhos todas as passagens que as pessoas foram curadas. A cura do cego Bartimeu, a cura a cura daquele homem que estava no tanque de Betesda, o tanque ali durante 38 anos, a filha de Jairo, aquele servo daquele centurião. Você vai ver a cura, a ressurreição da filha da viúva, o filho da viúva de Naim. Você começa a ver as curas que Jesus realizava. E você começa a ler a palavra. Você começa a ver nas cartas do apóstolo Paulo, nas epístolas. Começa a ver ali que Jesus curava através dos apóstolos. Você começa a ouvir testemunhos de pessoas que são curadas hoje. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você começa a alimentar, o teu coração começa a se encher de fé. Está entendendo? O teu coração, ele vai se enchendo de fé. E você vai acreditando. E você vai crendo. E você vai determinando. E você vai se alimentando de fé. Fé, fé para ser curado. Fé para ser curado. Fé para ser curado. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai dar sabe, como se fosse um negócio que vai abrir o seu entendimento. E você, na tua mente, no teu coração, fala, você está curado. E de fato, você fica curado. Olha só, na semana passada, olha que coisa interessante. Na semana passada, nós estávamos na reforma da igreja, no sábado, começamos no sábado passado. E aí, já estava no final, a gente já tinha terminado, já estava o trabalho com jovens, que a minha filha Thaís lidera. Então nós estávamos ali, o povo estava no trabalho dela na igreja, e nós estávamos pintando pelo lado de fora. Já era tarde da noite. E uma das meninas, uma das jovens que estavam conosco, ela virou, ela deu uma virada, ela virou o corpo e o pé estava assim, no chão. No que ela virou, no que ela deu uma virada, o joelho dela deslocou. Entendeu? O joelho dela deslocou, ficou uma coisa mais horrível. E ela gritava, ela caiu. E ela gritava de dor, gritava de dor. E a gente ali, o pessoal, nós oramos. Aí veio o SAMU, levou ela pro hospital e colocou o joelho no lugar. Só que ela estava sentindo muitas dores. Presta atenção, ela estava sentindo muitas dores ainda. O médico pegou, enfaixou a perna dela e mandou para casa, porque ali é só colocar no lugar, não chegou a quebrar nada. Colocou no lugar e o médico disse assim, você tem que ficar 15 dias, sem colocar os pés no chão, o pé no chão. Ela pegou 15 dias de atestado. Beleza. Isso foi no sábado. No domingo, ela foi para a igreja. Ela estava lá na igreja, chegou de muleta, esticou o pé e o culto acontecendo. Uma bênção, tal, aquela coisa, louvamos a Deus, cantamos, a pastora pregou. No final, eu perguntei, quem está com dor? Quem está com dor nesse momento? Quem que veio para frente? Essa menina, essa irmã. Ela veio e mais duas pessoas, duas irmãs. Irmãos, naquele momento, deixa eu falar, você que está aí me assistindo na nossa conversa de sofá, você que está aí ouvindo, Jesus fez um milagre. Eu vi com os olhos da fé Jesus operando, o anjo de Deus operando o joelho dela, porque ela tinha muita dor. Irmãos, acabou a oração, ela colocou o pé no chão e não sentiu mais dores. Já se passaram uma semana. Ela não sente mais dor e está colocando o pé no chão. Então, o que é isso? É Jesus que cura. É Jesus que liberta. Então, eu estou falando para você hoje. Acredite. Coloca a tua fé em ação. Sabe? Não deixa a enfermidade te vencer. Jesus já pagou um preço por você, para que você tenha saúde, para que você tenha uma vida abundante. Então,
para de dizer o quê? Ah, a minha hérnia de disco. Ah, a minha enxaqueca. Ah, a minha sinusite. A minha úlcera. Não, você não tem que falar que você tem enfermidade. Porque Provérbios 18, 21 fala que a vida e a morte estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Então você não pode falar que tem enfermidade. Você tem que falar o quê? Que você tem saúde. Então não importa se é úlcera, gastrite, não importa se é enxaqueca, não importa se é pedra nos rins, pedra na vesícula, não importa se é problema respiratório, se você tem asma, se você tem rouquidão, se você sente falta de ar, se você tem dor de cabeça, se você tem dor de dente, se você tem dor nas pernas, dor no joelho, dor no calcanhar, não importa onde seja a dor, Jesus já levou toda essa enfermidade. Toda essa enfermidade. E aí, o que acontece? Você recebe a tua cura. E você vai viver uma vida abundante. Você pode receber a tua cura. Basta crer. Basta exercitar a sua fé. Então, vamos lá. Jesus disse que tudo que você declarar com fé, você vai receber. Tá certo? Então, não é você falar apenas. Não é só você falar. Entenda bem. Você precisa falar, você precisa crer e você precisa agir como uma pessoa curada. Tá, como que eu faço então? Como que eu faço? Alguém chega para você e fala assim, como que você está? Eu estou bem. Eu estou bem. Estou bem, graças a Deus. Ah, mas e aquelas dores? Jesus já está me curando. Jesus já está me curando. E você mantenha-se firme. Entendeu? Então fala, eu estou bem. Jesus já está me curando, já recebi pela fé, já estou vivendo uma vida plena, já estou me alegrando. Então, isso é viver pela fé, isso é declarar. Agora, se a pessoa chega para você, e aí, como que você tá? Ah, tô com dor de cabeça, tô esperando o dia que Jesus vai me curar, quem sabe um dia ele me cura, quem sabe um dia ele me liberta, quem sabe um dia ele olha para mim e me dá a cura. Isso não é fé. Não, você nem espera que você não vai receber. Não vai, sinto muito, você não vai receber. Agora, você determina, eu estou curado em nome de Jesus. Jesus já me curou. Olha só. Ah, de repente você fala, Jesus já me curou. Aí no outro dia você sente dor no estômago. Você não declara que tem dor do estômago. Você declara, estômago, eu estou curado em nome de Jesus. Eu fui agora, quarta-feira, numa igreja aqui, como eu falei, em Santo Inácio. Tinha um rapaz, eu percebi que ele estava meio incomodado. Eu percebi no culto, eu percebi. Aí eu chamei as pessoas que estavam com dores. Eu veio na frente. Aí eu perguntei para ele onde estava a dor, ele falou assim, ó, tá no estômago, sinto a dor aqui no estômago. Beleza, tá ótimo. Aí oramos, acabamos de orar, eu olhei para ele e perguntei, e aí? Ele arregalou o olho assim e falou, não tem nada, não estou sentindo mais nada. Eu falei, amém, você foi curado. Então, Jesus cura instantaneamente. Eu lembro de uma vez de uma mulher, isso tem alguns anos. Olha só, essa mulher, ela tinha um problema já há muito tempo. Ela comia e fazia um mal terrível para ela. Qualquer coisa que ela comesse, fazia mal. Naquele culto, aquela noite, ela foi na frente, recebeu a oração, ela sentiu o toque de Deus. Sabe o que ela fez? Saiu da igreja e foi comer lanche. Aqui tem um lanche chamado cachorrão. Cachorrão. É um pão desse tamanho assim, né? Dessa largura. Cachorro com salsicha. Eles põem salada, põem purê de batata, põe um monte de coisa. O lanche fica desse tamanho prensado. É a coisa. Quando você vier em Maringá, você vai comer desse cachorrão, né? É muito bom. Ela saiu, olha, ela não podia comer nada, até água fazia mal para ela. Ela recebeu a oração, saiu naquele dia com a família, foi comer lanche. Comeu lanche. Uma coisa que ela não fazia há anos. No outro dia ela veio na igreja e falou, pastor,
Ó, saí, comi lanche e não senti absolutamente nada. Ela foi curada. Então não importa, você que está me assistindo, não importa quanto tempo você esteja sofrendo com essa dor. Hoje chegou a tua cura. A tua cura chegou hoje, em nome de Jesus. Olha só, você enxaqueca. Gente, eu lembro uma vez, olha só, eu fui na padaria, uma padaria perto da minha casa, onde eu morava antes. Eu cheguei na padaria e eu vi aquela mulher, ela já era conhecida, eu comprava pão todo dia com ela, né? Eu vi que ela estava mal. A pessoa que tem enxaqueca é terrível, incomoda a iluminação. Eu falei, o que está acontecendo com você? Ela falou assim, Zé Carlos, eu não aguento de dor de cabeça. Olha, eu cheguei perto do balcão, coloquei a mão na mão dela e falei, você está curada em nome de Jesus. Só isso. Coloquei a mão na mão dela e falei, você está curada em nome de Jesus. E passou. Acredita, eu mudei para outra casa. Aí um dia eu fui lá. Cheguei lá, ela falou assim, Zé Carlos, eu preciso te agradecer. Eu falei, por quê? Não fiz nada. Ela falou, Zé Carlos, aquele dia que você orou por mim, nunca mais eu tive dor de cabeça. Zé Carlos, eu tinha um desejo de comer chocolate, mas eu não podia comer chocolate, porque era comer chocolate e a minha cabeça quase que explodia de tanta dor. Depois daquele dia, nunca mais eu tive dor. Hoje eu como chocolate, hoje eu como feijoada, eu como tudo que eu quiser, não me faz mal. É isso. Jesus, ele é lindo. Então, você precisa crer. Olha, eu aqui, eu já tenho vários testemunhos de pessoas que foram curadas de diversas enfermidades. Então eu posso garantir para você, Jesus não quer você doente, Jesus quer você curado. Agora eu lembrei de uma coisa agora. Na nossa conversa de sofá. Eu fui numa igreja, já tem alguns anos isso. E lá tinha um homem que tinha um senhor, ele era da igreja católica, ele auxiliava o padre. E ele foi lá na igreja participar do culto, né, porque ele ensinava o filho da pastora a tocar a sanfona. Entendeu? Ele foi lá, e aí ele tinha diabetes. Acredita nisso? Tinha diabetes. E naquela noite, ele foi uma noite só, acho que foi no domingo. E ele recebeu, ele sentiu que foi curado. Sabe o que ele fez? Ele começou a comer um monte de doce. Começou a comer doce, assim, sabe? Não fez mal. Aí ele chegou na igreja dele e falou assim, eu fui curado. Eu fui na igreja ali e Jesus me curou. Aí o pessoal da igreja dele falou, não tem, diabetes não tem cura. Quem tem diabetes vai morrer com diabetes. Ele falou assim, então tá bom. Sabe o que ele fez? Ele foi no laboratório, ele fez um exame de sangue e constatou que ele não tinha mais o diabetes. Ele chegou lá na igreja dele e mostrou, tá vendo aqui, ó, eu fui curado, não tenho mais diabetes. Então, Jesus cura diabetes, Jesus cura toda a enfermidade, inclusive agora o coronavírus. Não, você não vai morrer disso. O coronavírus o Covid pode até chegar, mas ele vai embora em nome de Jesus. Não tenha medo, tá bom? Então, gente, para nós terminarmos aqui nossa conversa de sofá, eu sei que tá boa a conversa, então, é isso. Procure passar para frente essa mensagem, procure ouvir outras vezes, tá? Vai lá, compartilha, ouça outras vezes, é muito importante para você. Tá? É muito importante para você, para nós, não é? Então Jesus, ele cura, ele liberta. Jesus não quer você doente, Jesus não quer que você tenha nenhuma doença, ele quer te curar. Não importa se é doença, se está aí há 10, a 12, 15 anos, não importa. Não importa, eu estou dizendo para você, não importa o tempo que você ficou doente, a partir de hoje você pode ser curado em nome de Jesus. Basta você crer. Então, agora, alimente teu coração de fé e comece a declarar, eu estou curado em nome de Jesus. Declara todos os dias. Inclusive, se algum dia você sentir dor, você declara, eu estou curado, já fui curado pelo sangue de Jesus, já fui curado pelas pisaduras de Jesus, pelas suas pisaduras eu fui sarado.
E quando você declara, você vai declarando todos os dias. Declara de manhã, de tarde, de noite. Toda hora que você lembrar, declara: eu estou curada, eu estou curado. Na minha casa não tem doença. Sabe o que vai acontecer? Isso, você vai ter saúde, na tua casa vai ter saúde, teus filhos vão ter saúde. Por quê? Porque Jesus já levou sobre si todas as tuas enfermidades. Tá certo? Então não aceite mais. Não aceite doença na sua casa. Olha só, quando alguém começar a ficar doente na sua casa, você repreenda em nome de Jesus. Você diz assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade. Na minha casa não vai ter doença alguma. E não vai ter mesmo. Por quê? Porque Jesus já pagou um alto preço para que você tenha saúde, para que você tenha vida e vida em abundância. Então, aqui, para completar isso, Jesus não te quer doente. Jesus não te quer enfermo, porque ele já levou sobre si toda a nossa doença, todas as nossas enfermidades. Então, hoje, viva a vida abundante. Viva. Isso, pode declarar. Declara mesmo, seja problema, seja qual for o problema, pode declarar: eu estou curado em nome de Jesus. Olha, se eu fosse aqui falar de todas as pessoas que já foram curadas, que eu vi, que eu já orei, meu Deus, eu ficaria aqui, de tantas. Por quê? Porque Jesus cura. Mulheres que não podiam engravidaram. Sabe, assim, crescer, a pessoa está com um pé, sabe, um pé menor que o outro, ela mancando, daqui a pouco, ficar igual, começar a andar normal. Gente, meu Deus, olha, é tanta coisa que ouvido, a pessoa com o ouvido assim tapado, na hora o ouvido abrir, enfim, é muito. Jesus é lindo e maravilhoso, tá bom? Então aqui, eu quero orar por você. Se você aí que está me assistindo, está me ouvindo, se tem uma enfermidade, se for possível, coloca agora a tua mão, põe a tua mão no lugar onde tem a dor, onde tem a enfermidade, né? Então, você agora, se você for possível, coloca a mão no lugar da enfermidade, tá certo? Porque eu vou estender a minha mão e você agora, em nome de Jesus, não importa a distância, não importa, para Deus não tem distância, para a oração não tem distância. Tá certo? Não tem. E eu vou orar por você. E eu vou declarar a tua cura. Seja ela onde for. E você vai ser curado. E você vai testemunhar. Na segunda-feira, na nossa live, se Deus quiser, né? Na segunda-feira você vai testemunhar da cura. Tá? E você vai dormir à noite. Vai dormir bem. Tá? Vai dormir bem à noite. Você vai ter um sono de uma criança, de um bebê. Sabe? De tão bem que você vai ficar. Essa insônia vai embora em nome de Jesus. Tá? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a todos agora. Que o Senhor prospere, que o Senhor coloque as tuas mãos. Que todos que estão me assistindo, que vão assistir, sejam curados. Que haja muitas curas, ó Senhor, na alma, cura na emoção. Pai, eu repreendo, Senhor, toda artrite, artrose, reumatismo, toda síndrome de pânico, Senhor amado, toda síndrome de pânico, Pai amado, toda depressão, eu repreendo agora e declaro essas pessoas curadas, no nome de Jesus, todas elas curadas agora, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Deus abençoe, uma ótima noite, um ótimo final de semana. E nós nos vemos aqui na segunda-feira. Abraço, sejam curados, permaneçam abençoados em nome de Jesus. Valeu, gente. Obrigado por vocês estarem comigo até agora. Obrigado pela nossa conversa de sofá. Abraço.